Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Speak No Evil, ou Não Fale o Mal, de 2022. Vamos lá? Eu resolvi falar sobre esse filme porque esse ano, 2024, no dia 12 de setembro, nós teremos o remake desse filme e ele será estrelado pelo James McAvoy. Em férias na Toscana, uma família dinamarquesa se torna instantaneamente amiga de uma família neerlandesa. Meses depois, o casal dinamarquês recebe um convite inesperado. Não demora muito para que a alegria do reencontro vire diversos mal-entendidos. Então o filme já começa com essa família, essas duas famílias que se encontram, pelo que eu entendi, eles estavam de férias no mesmo lugar e eles acabam fazendo uma pequena amizade ali num restaurante. Essa família dinamarquesa acaba recebendo esse convite desse casal e o filho que encontraram na viagem, falando que estão com saudade deles, que querem encontrar com eles e convidando eles para irem para casa deles passar umas férias. Já começa meio estranho, né? Eles mesmos percebem que, poxa, a gente ficou pouco tempo com eles lá e falar que tá sentindo saudade, que coisa estranha, mas e aí, a gente vai ou não vai? E eles resolvem ir. Então, a família vai passar essas férias, alguns dias na casa dessa família que eles conheceram, e tudo no início parece que está correndo tudo bem, eis que começam a acontecer coisas muito inusitadas e acaba colocando em xeque a real saúde mental dessa família. Então aqui, psicologicamente falando, a gente tem duas relações interessantes para serem analisadas, a relação do abusivo e a relação de quem está recebendo esse abuso. Então, essa família que convida essa outra família dinamarquesa para ir para sua casa, eles são uma espécie de pessoas abusivas. A gente compara muito com relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos, onde o homem, aos poucos, vai manipulando a mulher, vai manipulando, vai fazendo um terror psicológico com ela, que chega a um ponto que ela não consegue sair do relacionamento. E é justamente isso que acontece aqui. No início, eles vão fazendo coisas ali que essa família não consegue sair daquela situação, não sabe o que fazer, e eles acabam caindo nessa armadilha do abusador. E outra coisa também que é muito interessante para a gente poder analisar, a questão do saber dizer não. Então, desde o início, essa família que foi visitar os outros, eles não sabem dizer não para esse casal. Então, uma cena em específico em que a dinamarquesa, ela é vegetariana, e aí o cara faz uma carne e pede para ela experimentar. E ela não sabe dizer não para ele, e ele insistindo, não, você tem que experimentar, porque acho que, se eu não me engano, é um javali, você tem que experimentar, é o prato aqui principal, eu sei fazer, eu fiz com muito carinho e tudo, e ela acaba aceitando. Então já começa por esse ponto, né? Ela não sabe dizer não para ele. Aí começam outras situações que envolvem as crianças, que envolvem o próprio casal. Eles vão, por exemplo, jantar num restaurante e ele fala: "Ó, tô convidando vocês para jantar". E aí, na hora que chega a conta, ele vira e fala: "Vamos rachar esse abusador". E o cara, ah, então tá. Ele pega o cartão de crédito e o cara fica olhando com ele com cara de paisagem. Aí ele fala: "Ah, você quer que eu pague? Ah, muito obrigada, valeu demais, que não sei o quê". Então, assim, são pequenos indícios que essa família tá mostrando que elas têm algum problema e que essa outra família que foi visitar não percebe, porque eles são muito educados, muito solícitos, não sabem dizer não e vão aceitando toda aquela situação. E aí no final, quando eles já estão naquela situação absurda, eles não conseguem sair dela. Então, em resumo, porque não é muito explicado no filme, esse casal, eles fazem amizades nas férias com um outro casal que tenha filho, chama esse casal para visitar eles manipulam esse casal, matam e ficam com a filha do casal. Então, eles estavam com um menininho e o menininho não tinha língua. Eles cortam a língua da criança para a criança não falar para ninguém, né, que não é filho deles, que o casal matou os pais dele, e eles vão trocando de criança. E também não é explicado o porquê isso, né? Ah, não gostei do menino, joga fora, mata aí, vamos pegar outra.
Então ficaram muitas coisas soltas assim no filme que não foram explicadas, mas é basicamente isso. E aí essa família, esse casal que foi visitar, eles, como eu falei, né, eles caíram nessa armadilha desse terror psicológico. Então, tudo que a família começou a fazer contra eles, então assim, o cara tá lá escovando o dente, o cara entra no banheiro e não tá nem aí, a mulher tá tomando banho, ele entra no banheiro, os dois estão no quarto, ele fica vigiando. Então, assim, são coisas muito bizarras que acontecem e que, assim, é aquela famosa red flag, que é a bandeira vermelha. As pessoas mostram os traços agressivos, mostram quem elas são de verdade com seus comportamentos, com a sua linguagem, e as pessoas não percebem. Então ele está o tempo todo ali trazendo esse red flag, mostrando que eles não são pessoas psicologicamente bem, que eles têm algum problema e eles estão ali, ó, fingindo que nada está acontecendo. As crianças vão fazer uma apresentação de dança e aí o menino não consegue dançar direito. O pai grita com ele, falam absurdos pro menino e aí todo mundo fica olhando, tipo assim, ah, então tá legal, tudo bem, né? Vamos parar por aqui. Então a mãe chamou o pai para ir embora e falou: vamos embora, não tá legal aqui. Não, vamos dar mais oportunidade mais uma vez. Quem sabe eles melhoram, quem sabe vai ser legal. Então, assim, são vários traços que o comportamento, que as atitudes daquele casal, que a gente percebe que eles não são boas pessoas, que eles têm algum problema ali, e esse casal passa pano. Então, vamos continuar aqui. E o mais interessante é isso, porque a gente está vendo que está rolando um terror psicológico com essa família e eles não conseguem sair da situação. Eles não estão amarrados, eles não têm uma arma na cabeça deles, nem nada. Mas é a questão, assim, que é o que acontece. Eu acho que o medo, o desespero da pessoa que está sofrendo a agressão é tão grande que ela não consegue sair daquilo. E é justamente o que acontece num relacionamento abusivo, né? O cara não precisa apontar uma arma, ele não precisa algemar a pessoa para ela continuar no relacionamento. Ela faz aquele jogo, né, de manipulação. Você precisa de mim para você continuar feliz. Sem mim você não é ninguém. E é justamente isso que essa família faz, né? Eles vão manipulando essa família de uma forma que eles, assim, eles estão ali livres para ir embora, mas eles não conseguem. E a tradução do título do filme, né, Speak No Evil, muito pela questão da criança, que eles cortam a língua da criança justamente para ela não falar mal do casal. Então não fale o mal. Uma coisa que incomodou bastante no filme, apesar de entender que o diretor quis justamente fazer isso, é a questão dos efeitos sonoros. Aqui, desde o início do filme, nós temos uma trilha sonora muito pesada, com bastante suspense. Então tá tendo uma cena muito simples. Vou dar um exemplo, que tá o pai caminhando com a filha e a mãe e tá aquela música de suspense no fundo. Mas o diretor quis usar essa ideia para deixar a gente em atenção, pensando que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Então fica aquele clima de suspense no ar, sendo que nada acontecia. Mas eu vou confessar que essa experiência não foi legal para mim. Eu achei que incomodou bastante o filme justamente por isso, porque era uma cena muito simples, um ato muito uma situação ali muito nada a ver e aquela música de suspense, né? Aquele batidão, assim, aquela batida muito forte. Então, mais me incomodou do que ajudou a entrar no clima do filme. E o diretor, ele traz uma sátira assustadora sobre a misantropia, que para quem não sabe, são pessoas que têm aversão a humanos, então são aquelas pessoas antissociais, que não gostam de ninguém, que faz mal ao próximo. E aqui é justamente isso, é um casal que pensam neles, que eles têm essa motivação de conhecer casais nas férias, em algum lugar, e sequestrar a criança e acabar matando os pais. Só que, infelizmente, o filme não consegue explicar isso de forma alguma. Ele só mostra que eles fazem isso, que eles têm essa atitude. Então, no início, eles têm um menininho, e aí meio que cansa do menino, vai, mata ele e pega o próximo. E a gente vê, né, porque um dia o pai, que é o visitante, entra numa cabaninha e tem fotos de várias famílias ali, malas, roupas. Então, quer dizer, já se passaram muitas crianças por lá, muitas famílias, nessa mesma situação que eles estão.
O filme também segue um ritmo muito lento, então do início para o meio é uma história muito arrastada, muito demorada, fica naquele climão e com essa música de suspense o tempo todo, que a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, mas não acontece, e do meio para o fim que começa a situação, o terror psicológico em si. E a cena final é muito pesada. E também, para mim, fez um simbolismo muito interessante, porque ele pega esses pais, que os visitantes pedem para eles descerem uma ladeirazinha e apedrejam eles até eles morrerem. Então, meio que faz uma alusão de que assim, ó, vocês não têm voz, vocês não são nada, vocês são vergonhosos, vocês vão ser apedrejados. E aí é uma cena muito pesada, é uma cena muito forte, mas assim, que é a única parte que salva do filme, que é do meio pro fim, que acontece esse terror, que acontece essa situação, que é totalmente agoniante, porque a gente fica ali naquela situação, poxa, vai embora, né? Tá acontecendo isso aí, pega as coisas e vai embora, agora não. Parece que tudo tende a voltar. Esse casal assassino, eles não escolhem pessoas aleatórias, eu acho que eles analisam bem as famílias da qual eles vão sequestrar, vão matar. E o pai, ele tem uma atitude, quando a menininha esquece o coelhinho dela, dele parar o percurso que eles estão fazendo para ir buscar o coelhinho. E ele fica doido com aquela situação. Ele fala, você voltou para buscar o ursinho de pelúcia? Ele, voltei. E essa mesma situação que vai fazer com que eles acabem caindo nessa cilada, porque a mãe chama eles para ir embora, eles vão embora e a menina fala, eu esqueci meu ursinho, vamos voltar. O pai mais uma vez volta. Então essa atitude, esse carinho do pai com a filha, que acabou por terra aí matando eles, e que foi uma coisa que chamou a atenção do assassino e que acabou trazendo eles de volta para o assassino. Faltou essa explicação para a gente poder entender um pouco melhor a história, a motivação dos vilões, mas infelizmente não teve. Quem sabe no remake agora desse ano eles possam fazer um filme mais interessante, com uma explicação melhor. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Para os fãs de um bom suspense e terror, é um filme interessante de se ver sim, apesar dos problemas que eu já citei aqui na crítica, mas eu acho que é um filme interessante para a gente analisar, porque ele tem esses simbolismos, tem essa questão, né, do relacionamento abusivo, da violência psicológica, então vale a pena sim conferir, principalmente por conta do segundo ato do filme, que ele é muito interessante e muito bom. Speak No Evil está disponível em algumas plataformas para ser alugado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Speak No Evil ou vai assistir, comentem aqui embaixo. E até a próxima!